Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Esta aula, uma aula bastante específica, trata-se da Lei 6.362 de 2018. Professor, o que trata essa lei, né? Essa lei, primeiramente, é uma lei municipal, é uma lei do município do Rio de Janeiro, tá? E essa lei tem como objeto o quê? Aprovar o Plano Municipal de Educação, PME, e dar outras providências, né? Então vamos lá, a primeira explicação para você entender o que nós iremos estudar. Então, esta lei, prestem muita atenção, vai tratar do Plano Municipal de Educação. Olha que coisa interessante, né? Plano Municipal de Educação, claro, né? Que deve estar de acordo com o quê? Com o plano, com a Constituição Federal de 88. Lá na Constituição Federal de 88, no seu artigo 214, traz o quê? Uma referência, um fio condutor para a elaboração do plano municipal. Se nós temos o plano municipal, é claro que nós vamos ter também aqui, em via de regra, né, o plano federal e o plano estadual, né? Esse PF aqui não é de Polícia Federal, mas sim de quê? Do poder executivo federal e do poder estadual, né? Do federal da União e dos estados também. Então nós temos aí esses três planos, né? E claro que nós vamos tratar agora do plano municipal, que é essa lei. Professor, e aí? Claro, essa aqui é uma aula muito importante, pode ter certeza absoluta que é para concurso da onde? Da Secretaria Municipal de Educação. Plano estadual é Plano Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação. Tudo bem? Bacana? Professor, e essa palavrinha autor? Autor significa dizer quem que foi o responsável para elaborar essa mensagem, essa lei. É uma atribuição do Poder Executivo, ok? É uma atribuição. Professor, se fosse um vereador, como é que seria? Seria qualquer vereador, seria autor, o nome do vereador, né? E assim por diante, tudo bem? Então vamos comigo, vamos explicar agora o Plano Municipal de Educação. Este é o objeto dessa aula, né? Primeiro, vamos lá, artigo 1º. É aprovado o Plano Municipal de Educação, PME, com vigência por 10 anos. Ponto. Importante, parou, preste atenção. Examinador de toda e qualquer banca tem amor platônico entre algumas coisas. Primeiro, número, né? Então aqui, 10 anos, né? Então, 10 anos você tem que saber esse número que ele pode colocar, 5 anos, né? Então, vamos lá. Qual que é o prazo? Então, potencial questão de prova. Qual que é o prazo do Plano Municipal de Educação? 10 anos, né? 10 anos, ok. Aí, vírgula, a contar da publicação desta lei. Então, ele tem o início, 10 anos a contar da publicação. Professor, qual que é a publicação? Olha aí, 28 de maio de 2018. Então, essa lei, ela vale até o dia 27 de maio, tá? Até o dia 27 de maio de 2028. Então, essa aqui é a legislação. Bacana? Na forma do anexo. Professor, o que significa na forma do anexo, né? A gente vai chegar lá. Eu vou explicar a estrutura do anexo. O anexo significa dizer que serão as metas, né? Quando nós falamos aqui, do plano, né? Plano Municipal de Educação. Esse plano municipal aqui, ele obrigatoriamente ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que atender às diretrizes, né? Aí, as diretrizes, né? Essas diretrizes aqui, prestem muita atenção, estão previstas no artigo 2º da lei, dessa lei. Com base nessas diretrizes, né? Você vai elaborar o seu plano de metas, né? O seu plano de metas constantes no anexo desta lei, anexo 1, anexo único desta lei. Tudo bem? Então nós temos aí essa situação aqui, metas, anexos, né? Isso aqui é claro, isso aqui é o quê? Isso aqui é planejamento, isso aqui é administração, tudo bem? Então anexo, muito importante, você tem a obrigação de dar uma lida no anexo, com vista ao cumprimento do disposto do artigo 214. Professor, artigo 214 da Constituição. O artigo 214 da Constituição Federal diz respeito ao quê? Primeiro que faz parte o quê? Do capítulo da educação. Da educação. O 214, salvo engano, é o último capítulo, o último artigo do capítulo, aliás, é o último artigo do capítulo da educação. Esse artigo 214, né? Ele traz uma obrigatoriedade para a União, para os estados, os municípios e, claro, também para o Distrito Federal,
em elaborar o quê? Os seus planos. Tá? Então aí, pronto, né? Então aí essa aqui é a vinculação 214. E aí, professor, papo reto com vocês, dada a importância do artigo 214, tá? Pode ter certeza que o artigo 214 ele está contemplado nessa lei, e tudo que estiver no artigo 214 da Constituição é potencial questão de prova. Como é potencial questão de prova, vamos dar um timezinho aqui no artigo 2º e vamos para o artigo 214 da Constituição. Então, olha só, vem comigo, ó. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Parou. Então, a lei. Então, atenção, todo plano, tá? Todo plano, ele será o quê? Ele será uma lei. Então, nós temos aqui uma lei, né? Que vai instituir o Plano Nacional. Olha aí, o Plano Nacional. Ok, claro, né? Federal. Nós teremos uma lei, e tem essas leis já editadas, e tem aula gravada, inclusive, sobre isso, né? O Plano Estadual. Né? E, claro, que nós temos a lei que vai instituir o Plano Municipal. Ambos de quê? De educação. Nós estamos estudando exatamente a lei do município do Rio de Janeiro, 6362 de 2018. Olha aí a coerência. Assim que você aprende, né? É claro que tem que ter todo o quê? Um alinhamento estratégico, tá? Um alinhamento estratégico, uma coerência sobre esses instrumentos, porque porque educação é de competência comum, segundo o artigo 25 da Constituição Federal. Bacana? Então vamos lá. Então a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação durante... já falei, pronto. Primeira parte, 214, nós já explicamos. Vamos lá, continuando. A duração decenal, decenal, ou seja, todos esses planos aqui, ó, duração de 10 em 10 anos, né? De 10 em 10 anos, aí. Pronto, né? Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de implantação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que o conduzam a, olha aí, né? Esfera federal, estadual e municipal, olha aí, sistema nacional, ok? Aí o que ele fala? Nesses 10 anos aqui, preste atenção, nesses 10 anos, todos esses planos, isso aqui é o que diz a Constituição Federal, a Constituição Federal, a nossa Constituição. E o que acontece aqui? Vem comigo, né? É claro, tudo que eu estou falando aqui, se você conseguir identificar esses dispositivos na lei municipal, esses são os assuntos mais importantes, os assuntos aí que podem, tá certo, serem cobrados na prova. Tá aí para vocês, né? Então vamos lá, 10 anos, né? Fechou, vem comigo aqui. Então, 10 anos, você vai ter que definir o quê? As diretrizes. Ó, as diretrizes. Essas diretrizes no plano estadual é o artigo 2º, o próximo slide. Objetivos, olha aí. Objetivos, metas, olha aí, e estratégias. Pronto, tá? Tá aí. Diretrizes, para a nossa lei aqui, o artiguinho 2º, né? E esses 3 caras aqui estão contemplados no anexo da lei. Então tá aí para vocês, né? Tá aí para vocês aí o resumo, para vocês entenderem o que é o plano municipal de educação, aonde ele está inserido no contexto, né? O examinador gosta de saber se você sabe isso. Pronto, agora a gente vai falar aqui dessas diretrizes, tudo bem? Ótimo, né? Ok, né? Apagando, mas com certeza você colocou isso aqui no seu caderninho. Isso aqui é muito importante, esse esquema aqui. Muito importante esse esquema, tudo bem? Então vem comigo, ó, aí vem dos poderes públicos, quais poderes, estadual, federal, municipal, tudo bem, fechou, tá? Das diferentes esferas que conduzam a,
Primeiro, vem comigo, ó, a erradicação do analfabetismo, né? Professor, o que diz esses 6 itens aqui? Esses 6 itens aqui serão o quê? A Constituição Federal, ele está dando um norte, um fio condutor para que a União, né, tenha o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e o Plano Municipal de Educação, tá? Então nós temos aqui, então todos esses planos deverão atender esses 6 dispositivos. Então, qual que é o seu trabalho aqui para você ficar competitivo, para você acertar qualquer questão sobre essa lei? Após a leitura e explicação desses 6 itens, você tem a obrigação de identificá-los no corpo da lei. Esses são os pontos mais importantes e os pontos que poderão ser cobrados na prova, né? Então vamos lá. Ok, vamos lá. O celularzinho atrapalhou, mas já desliguei o aparelho, não vai nos atrapalhar mais. Então, estou falando do quê? Desses 6 itens aqui, que vão servir de quê? De diretrizes para a elaboração tanto do plano nacional, tanto para o plano estadual, quanto para o plano municipal. Primeiro, erradicação do analfabetismo, né? Universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, tá? E estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto, PIB, né? Então aí, em 2009, através da emenda 59, né, o setor aí de educação, principalmente a educação pública, está na peleja aí, na luta de definir um percentual do PIB para a aplicação na onde? Para a aplicação na educação. Bacana? Professor, esse percentual ainda não está implementado, mas nós temos ações públicas aí nesse sentido. Bacana? Então, esses aqui são os 6 itens para a elaboração do plano. Agora, vamos lá. Artigo 2º. Olha só, com base, olha só, a ideia central do plano, né? Nós estamos estudando um plano, né? Então, um plano municipal de educação. Então, você tem que identificar agora, todo plano tem as diretrizes, e com base nessas diretrizes, você vai ter que elaborar o quê? As metas visam o quê? Você resolver um problema, ou seja, atingir um objetivo. Quais são as diretrizes, né? Qual que é o fio condutor para a elaboração desse plano? Primeiro, olha lá, universalização, ó, voltando aqui um slide, ó, universalização do atendimento escolar, ó, vem comigo, universalização do atendimento escolar. É a mesma diretriz constante na onde? Na Constituição. O item 1, erradicação do analfabetismo, né? Olha só a primeira diretriz que diz o plano municipal. Universalização da alfabetização garantida ao longo da vida, em todas as modalidades de ensino. É a diretriz. Segunda diretriz, ó, universalização do atendimento escolar. Tá? Terceiro, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Tá? Item 4, melhoria da qualidade da educação. Olha aí, melhoria da qualidade da educação. Ok. 5, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, né? Item 6º, né? Promoção do princípio da gestão democrática na educação pública, né? Então, a gestão democrática, importante item, né? Os pedagogos que elaboram as provas aí do setor de educação sempre cobra uma questão aí da gestão democrática. Então, vamos lá, marca texto no item 6º, né? Item 7, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município, né? Então aí, mais uma diretriz número 8, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação. Olha aí, com proporção do produto interno bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Ou seja, o inciso número 8 é exatamente o mesmo inciso do artigo 214, inciso 6º da Constituição Federal, né? Então tá aí para a galera aí, né? Inciso 9, valorização dos profissionais da educação. Promoção dos princípios do respeito dos direitos humanos e a sustentabilidade socioambiental. E, finalmente,
promoção da prática de atividades físicas em todos os níveis de educação municipal, né? Aí, sustentabilidade, direitos humanos, né? Prática das atividades físicas, valorização dos profissionais. Então, são 9 diretrizes que contém esse plano. Prof, e a dica de ouro, prestem atenção. Você tem a obrigação de saber esses 9 itens, porque todos eles são potenciais assuntos aí de prova, né? E aí, professor? Pronto, pago aí o artigo 2º, vamos para o artigo 3º, né? As metas previstas no anexo, as metas previstas no anexo. Nós estamos estudando o quê? Uma lei que introduziu o plano municipal. Todo plano tem que ter o quê? Metas. Não existe plano sem metas, sem um objetivo, né? Que é a administração por resultados, né? Desta lei serão cumpridos no prazo de vigência do PME. Professor, qual que é o prazo de vigência do PME? Preste atenção aqui nesse comando. 10 anos. Então aí, né? 10 anos. Professor, as metas previstas no anexo, né? Salvo engano, o anexo tem 21 ou 22 metas, né? Então, essas 21 ou 22 metas previstas aí no plano deverão ser cumpridas num prazo de 10 anos. Ponto, né? Vírgula, né? Agora vem a parte final do artigo 3º que traz um outro comando. Desde que não haja prazo inferior definido para as metas estratégicas específicas, né? Ok, professor, desde que não haja prazo inferior definido para metas estratégicas específicas. Se eu fosse o examinador, eu ia cobrar exatamente o artigo 3º, parte final. Desde que não haja prazo inferior. Então, qual que é o prazo máximo? 10 anos. São quantas metas? Vamos supor que tem 21 metas, né? Vamos lá, meta 03. Meta estratégica 03. Vamos lá, né? Erradicação do analfabetismo. Estou chutando aqui, né? Vamos supor que essa meta para o cumprimento, né? É até, vamos supor, até 2024. Tá? Pode, porque ele é inferior. Tá? É claro, né? Tá aí. 2024. E o que está dizendo aqui, tá? Então tá aqui. Agora, nós sabemos que a vigência daqui, é do dia 28/5/2018. Esses são 10 anos, né? 10 anos, até 2028, né? Ou seja, aqui o artigo 3º está autorizando, está falando o seguinte, que as metas não necessariamente, todas elas, deverão expirar no prazo limite de 10 anos, né? De 10 anos até 2028. Aqui eu coloquei um exemplo de uma meta para vocês, 2024, né? 2024. Tudo bem? Bacana? 10, está aí para vocês aí, essa explicação do artigo 3º, né? Então, este é o comando, isso que o legislador quis aí ao introduzir o artigo 3º no corpo da lei. Artigo 3º, pago. Vamos para o artigo 4º, né? As metas previstas no anexo desta lei tiveram como referência, tá, a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, PNAD. Então, ou seja, qual que é o artigo 4º, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui não é uma lei normal, isso aqui é um plano, né? Como todo plano, você tem a fase de diagnóstico, a fase de referência. Então, este plano, né? O Poder Executivo, ou especificamente a Secretaria Municipal de Educação, lá, o grupo lá de pedagogos aí, de gestores da educação de alto nível, utilizou como base. Pode ser cobrado na prova, Primeiro, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, Então, foi o PNAD. Aí, o PNAD foi um documento utilizado para elaboração. Segundo, né? O censo. Olha aí. Censo com C, tá? Censo demográfico e censos nacionais de educação básica e superior atualizados, além dos estudos produzidos pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Pastos, né? IPP. Olha aí. Pode cair na prova também. Olha aí. Então foram esses 3, vou colocar censos aqui no plural, esses 3 documentos base aqui, que o legislador utilizou para a elaboração das metas. Pronto. Parágrafo único, né? O poder público buscará ampliar o escopo das metas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações com deficiência e altas habilidades de superdotação, né?
ou seja, um assunto bem específico aqui, uma situação, né? Então, o artigo 4º, ele está dizendo aí, né, as referências para a elaboração do plano, né? Artigo 5º, vem comigo, agora o artigo 5º ele fala o quê? Do monitoramento e da execução do plano. Vamos lá. A execução do Plano Municipal de Educação. Olha só, a execução do Plano Municipal de Educação. Sem falar qualquer coisa, eu já pergunto para vocês, né? Vamos ver. Gente, Plano Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro. Quem que tem a atribuição maior para garantir a execução do plano, né? É claro, ó, execução do plano. Será o quê? A SMER, Secretaria Municipal de Educação do município, do nosso querido município aí do Rio de Janeiro, que eu amo muito o Rio de Janeiro, né? Então aí, adoro, né? Então aí ele vai ser o quê? Execução é de responsabilidade daqui, ok. Aí tem um E, tá? E o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento. Opa! Aí é o seguinte, esta parte aqui, o legislador, sabiamente, né? Ele vai definir o quê? As pessoas que vão ser responsáveis pelo monitoramento. São 4 pessoas aqui que serão responsáveis pelo monitoramento, né? Então, execução e monitoramento. 4, né? Claro que o SMER está incluso, né? Contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias, né? Quem que vai? Primeiro, Secretaria Municipal de Educação. Claro, vai ter que executar o plano, a principal responsabilidade, claro, e o cumprimento de suas metas, né? Segundo órgão, né? Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Vereadores, dizendo aqui o controle externo sobre o poder público, né? Então, a Comissão de Educação e Cultura das Câmaras dos Vereadores tem a obrigação também de quê? De executar principalmente o quê? No monitoramento das metas, né? Avaliação, no controle, né? Das metas, em especial. Conselho Municipal de Educação, né? Aqui tem muito mais também no monitoramento, claro, algumas ações de execução, principalmente da parte de legislação, né? E, finalmente, o Fórum Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, pode ter certeza absoluta que isso pode ser cobrado na prova. Então, esses 4 itens aqui são o quê? Os responsáveis pela execução e o cumprimento de suas metas, que serão objeto de monitoramento. SMER, Comissão de Educação da Câmara, Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, esses caras aqui são as atribuições das responsabilidades perante este plano, né? Ótimo, né? E agora, vamos lá. Parágrafo 1º, tá? Compete ainda, tá? As instâncias referidas no caput e seus incisos, né? Então, vamos lá. Compete ainda, né? Vamos lá. Agora, as competências, né? Dessas 4 pessoas, quais são essas pessoas públicas aqui? 4, né? SMER, Secretaria Municipal, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, né? Da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, né? Conselho Municipal e o Fórum de Acompanhamento, esses 4. Compete ainda divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações dos respectivos sítios institucionais da internet, ou seja, todo mundo publicar na internet. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e do projeto político-pedagógico, né? Olha aí, né? Então, implementação das estratégias, claro, o projeto político-pedagógico da educação, principalmente no âmbito escolar. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Olha aí, analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. É claro que a Constituição aí já trata sobre isso, inclusive a gente vai falar para vocês aí, né? Então eles vão ter que propor para o prefeito vai encaminhar a mensagem da LOA, né, à Câmara Municipal, né? Então essas são as 3 atribuições aqui, né, as 3 competências complementares. Agora é o seguinte, o que acontece? O parágrafo 2º, o artigo 2º, ele trouxe o quê? Uma competência exclusiva para quem? Para o Conselho Municipal de Educação, tá? E aí, professor? Cabeça de examinador, eu conheço bem. 25 anos que eu estou com esses caras aí lado a lado. Ele é um cara altamente previsível, tá? Altamente previsível. Então, o cara vai pegar ali, né, compete ao Conselho, né? Ele vai lá, compete ao Fórum, compete à Comissão, compete à Secretaria Municipal, que é ao Conselho Municipal de Educação, né? Órgão do sistema de ensino, ok? Que reúne representatividades governamentais e da sociedade civil, a composição do Conselho, coordenar, olha aí,
Compete. Compete o que essa atribuição exclusiva, essa competência exclusiva? Coordenar as ações que trata o CAPT, criando, inclusive, mecanismos para acompanhamento. Ou seja, né, foi o Conselho Municipal de Educação que definiu o quê? Que a metodologia de acompanhamento do Plano Municipal de Educação, na qual a Secretaria Municipal vai ter que obedecer através de uma resolução. Olha que coisa, comando importante, né? Vamos lá, parágrafo 3º, né? A cada 2 anos, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Olha só. O que diz o CAPT aqui do artigo 5º? Olha só. Ó, a execução do cumprimento e a execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo, né? E avaliações periódicas. Opa, avaliações periódicas, eu falo, qual que é a periodicidade prevista? Aqui você vai falar, a periodicidade vai ser aquela periodicidade prevista aqui no artigo, no parágrafo 3º deste artigo. A cada 2 anos, a cada 2 anos, a cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste plano, que seja 10 anos, né? O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, IPP, o IPP, aí, que inclusive foi com base nesse instituto que foi elaborado esse plano, né? Nos termos do artigo 4º, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei, com informações organizadas e consolidadas no que se refere à relação do número de habitantes por faixa etária e número de alunos matriculados nos diferentes estabelecimentos escolares da cidade, em todos os níveis de ensino, sem prejuízo de outras fontes de informações relevantes, né? Então tá aí para vocês atribuindo, né? Atenção, olha só, atribuição específica de quem? Ao IPP, tá? De fazer esse estudo, de aferir a evolução, tá? A cada 2 anos, ó. Então isso aqui é potencial questão de prova também, né? Vamos lá, artigo 4º, né? Parágrafo 4º, perdão. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do plano, né? Ou seja, quanto que o poder público está investindo na educação e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas, né? O plano se preocupou também com a origem de recursos para financiar. Vamos lá, parágrafo 5º, vem comigo aqui. O investimento público em educação a que se refere o inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal. Tá? Qual que é o comando aqui, desse inciso aqui? É 1% do PIB para ser aplicado em education, né? Aí. Ok, 1% do PIB, tá aí, né? E meta 20, né? Ó, meta 20, uma das últimas metas do plano desta lei, engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212, Fundeb, tá? E o artigo 60. O artigo 60 fala dos 12,5%, né? A ser aplicado na educação, olha aí. Então aqui, o Fundeb e o artigo 60, esses recursos irão ser inclusos o quê? Ó, no percentual do PIB educação, ok, né? Transitórios, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, o financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial, que trata o artigo 213 da Constituição Federal. Então tá aí para a galera aí esse dispositivo da educação. Bacana? 10, né? Ou seja, esse percentual do PIB, ele vai incluir o 214, o artigo 60 da ATCD e mais o 213, ou seja, tudo que é gasto aí em educação. Isso aqui está seguindo aí o alinhamento nacional quando trata de recursos para aplicação na área de educação, né? Ótimo, né? Parágrafo 6º, né? Parágrafo 6º aqui, será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimos aos recursos vinculados do artigo 212, Fundeb, né, da Constituição, além de outros recursos previstos em lei. A parcela da participação do resultado da compensação financeira da exploração do petróleo e de gás natural na forma da lei específica,
com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista do inciso 6º do artigo 214, que é o percentual. Ou seja, o parágrafo 6º falou a participação da compensação financeira dos recursos da exploração do petróleo e gás, também esse percentual vai ser incluso no percentual do PIB a ser definido, né? Parágrafo 7º, vem comigo aqui, né? Fortalecer os mecanismos e instrumentos que asseguram a transparência e o controle da utilização de recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a manutenção atualizada do portal eletrônico de transparência e a capacitação dos membros do Conselho Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, dos representantes dos conselhos de escola, de comunidade, do Conselho de Acompanhamento de Controle Social, do Fundo CACS, é previsto pela Lei Federal 11.494, de 20 de junho de 2007, e de representantes educacionais de determinados... Ou seja, o que ele está falando aqui, né? Ele quer o quê? Ele quer instrumentos aí, tá? Ele quer o quê? Investimento, tá? Audiências públicas, investimentos aplicados em educação, tá? Então ele quer fortalecer esses instrumentos aí de accountability para ter a gestão. Bacana? Pronto. Esse artigo, o artigo 5º, é o mais longo de todos, porque ele monta uma estrutura administrativa para fazer o plano acontecer. As coisas somente acontecem se tem gestão, se tem responsabilidades, né, direcionamentos. Isso aqui que o legislador municipal teve aí a intenção ao elaborar o artigo 5º. Artigo 6º, vem comigo. O município promoverá avaliações, tá, no Plano Municipal de Educação, de 2 em 2 anos, a partir de 2018. Né? Está em 2 em 2 anos. 2 em 2 anos, o IPP, que é um instituto lá, puxa, esqueci lá, Passos, né? Pereira Passos, né? Ele vai fazer o quê? Avaliações também. A avaliação do instituto ela é mais técnica, aqui vai fazer o quê? Aqui vai fazer avaliações a seu município. Então, quando fala município, é a Secretaria Municipal de Educação, né? 7. Né? O município atuará em regime de colaboração com o Estado e a União, visando o alcance das metas, a implementação das estratégias do objeto deste plano. Né? O que acontece aqui? Nós temos um plano nacional, o plano estadual e o plano municipal. Os três têm que estar em sintonia, regime de colaboração. Esse aqui é um dispositivo que tem também tanto no plano nacional quanto no plano estadual e, claro, no municipal. Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessários ao alcance das metas previstas nesse campo, né? Claro, né? Então o gestor ele vai ter que cumprir a obrigação dele, né? As estratégias definidas no anexo dessa lei não ilidem a adoção de medidas, tá? E medidas adicionais no âmbito local ou instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação do Estado do Rio de Janeiro com o Estado do Rio de Janeiro, podendo ser complementadas por mecanismo nacional de colaboração recíproca, né? Ou seja, pode ter aí convênios, acordos de cooperação técnica entre os poderes, né? Entes federativos, perdão, né? 3. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidade de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e de utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia informada a essa comunidade. Assuntos específicos, né? O fortalecimento do regime de colaboração, né? Observe, né, que tanto no plano nacional, no estadual e municipal, né, o legislador sempre tenta incentivar o máximo possível o quê? O famoso regime de colaboração, porque é competência comum de todos, né? Vamos lá. Incluirá instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação né? Então, ó, tem que ter o quê? Sempre o quê? Instâncias permanentes para fazer essa colaboração, né? Sempre grupos de trabalhos permanentes nesse sentido. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural, né? Vamos lá, item 3. Garantam o atendimento das necessidades específicas da educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e etapas das modalidades, né? Vamos lá, mais uma aqui. Promovam a articulação intermunicipal na implementação das políticas educacionais. Esse aqui é aquele fórum permanente, é obrigação deles, né? Vem comigo. Instituam políticas públicas e programas de qualidade de vida e saúde física e mental para os professores e profissionais da educação, tá? Sempre com foco lá em preservar o servidor, né? Assegurem o acesso de todas as crianças à escola, garantindo-se o passe livre e ilimitado para todos os estudantes da rede pública, inclusive aos sábados, domingos e feriados, né? Olha, e passe livre, né? Olha que interessante, né? Passe livre e ilimitado para todos os estudantes da rede pública, inclusive aos sábados, domingos e feriados, né? Então, assegurem o acesso a todas as crianças à escola, acesso a crianças à escola, né? Então, aqui não é ao lazer, é à escola. O examinador muda isso, ok? Garantindo-se passe livre e ilimitado. Aí ele tem que ir na escola 5 vezes por dia, então ele vai ter que receber passe livre durante 5 vezes por dia para atender a escola, né? Para todos os estudantes da rede pública, rede pública, né? Rede pública, né? Claro, aí, rede pública, tá na lei, né? Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se na escola tiver uma atividade no domingo, então ele vai ter direito ao passe livre, né? Assunto importante, potencial. O mais importante aqui, o inciso 6º, então coloca importante. Ok? Artigo 8º vetado. Vem aqui artigo 9º, né? Vamos aí na fase final da lei. O município aprovará lei específica para o sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública no prazo de 2 anos contados a partir da publicação desta lei, adequando a legislação já adotada com essa finalidade. Então, aqui está atribuindo ao município aí, né? O município aí, uma atribuição ao município para aplicar aí uma lei específica para a implementação da gestão democrática na educação pública, né? Gestão democrática, né? Um dos itens da gestão democrática é que a própria comunidade aí da escola, lá no ambiente da escola, tem aí a oportunidade aí de opinar sobre o quê? Sobre a escolha do diretor da escola, por exemplo, é um item da gestão democrática, né? Artigo 10, né? Então vem comigo, né? O plano plurianual, né? O PPA, né? Isso aqui é o direito financeiro, PPA, tá? Ele é de 4 anos, né? Olha aí, né? E a LDO, e as leis orçamentárias, né? A LDO, que faz o quê? O plano tático, né, do município, serão formulados de maneira a assegurar consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas, ou seja, né? Qual que é o trabalho aqui do artigo 10º, né? É viabilizar o orçamento, olha aí, orçamento para a implementação do PME, a fim de viabilizar a sua plena execução. Ou seja, o PME estará incluso no PPA e, claro, da LDO vai para a questão orçamentária. Então, o trabalho do artigo 10º é aí garantir recursos aí para a execução do plano, porque na administração pública funciona assim. Se não tem recursos, não faz nada, né? 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, tem um sistema nacional, coordenado pela União, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas, ou seja, está obrigando aqui o gestor municipal a utilizar o quê? Os dados nacionais, claro, para padronização nacional, parágrafo único, né? O município do Rio de Janeiro, com as informações do sistema de avaliação a que se refere o CAPT, revisará as suas ações no máximo a cada 2 anos utilizado. Então, com base nas informações nacionais, o município terá que fazer revisões do seu plano, né, a cada 2 anos, né? Vem comigo aqui, utilizando indicadores de rendimento escolar referentes ao desempenho dos estudantes apurados em exames nacionais de avaliação, com a participação de pelo menos 80% dos alunos a cada ano escolar, periodicamente avaliando em cada escola os dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar da Educação Básica. Lembra do censo? Ele é utilizado para quê? Para você elaborar o plano. Além de elaborar, claro, um instrumento de gestão aqui para avaliar, né? Indicadores de avaliação institucional relativos às características como o perfil do alunado e do corpo dos profissionais da educação, das relações entre dimensões do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente,
infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos de gestão, entre outras relevantes, né? Ok, né? Artigo 12, finalmente aqui. Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência do PME, o Poder Executivo encaminhará à Câmara dos Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao PME a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio, né? Ou seja, segundo o artigo 214, o plano é de 10 em 10 anos. Quando der o 9º ano, o poder vai ter que fazer o quê? Outra lei, tá? Para sempre ter um plano. Isso funciona no Brasil todo, não nacional, estadual e municipal. E, finalmente, o artigo 13, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, dia 28 de maio de 2018. Então, está aqui. Então, essa aqui é a lei, tá? É a Lei 63/62, de 2018. Professor, essa lei trata do quê? Do plano. Plano Municipal de Educação. Não existe plano sem o caminho. Onde que está o caminho? Né? Você tem o quê? Para você seguir esse caminho, você tem as diretrizes, 9, já expliquei para vocês, 9 no plano, mais 6 diretrizes na Constituição, artigo 214. E agora? Agora nós temos que ter as metas, né? Toda meta ele tem que ter 3 dimensões básicas, né? Primeira dimensão, o que vai ser feito? Segundo, a quantidade dessa coisa a ser feito. E, finalmente, o prazo de implementação. Vamos analisar essa meta número 1. Tá? Ó, universalizar até o 2º ano da vigência desse plano. Ó, universalizar é ação. Tá? Essa aqui é ação. Olha aí, é ação. Qual que é o prazo? O 2º ano aqui vai ser o prazo. Agora falta o quê? O quê? Né? O quê? A educação infantil. Vamos lá. Universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches para crianças até 3 anos, de forma a atender 50% da demanda. Olha aí, a quantidade, né? Então, aqui, ó, 50% da demanda, né? No prazo de 3 anos para universalizar a oferta até 8 anos da vigência. Então, nós temos aqui o prazo, né? Ao 2º ano, esse aqui é escalonado, é a oferta até universalizar, ou seja, erradicar 100%, né? 50%, aqui universalizar é 100%, né? Aqui, isso aqui é a quantidade. Então, toda a meta tem que ter ação, ela está aqui, prazo e quantidade. Então, ele quer o quê? 8 anos. Pode? Pode, porque o prazo é 10 anos, né? Então, tá aí, essas metas. Aí, o que acontece? Você tem que fazer essa análise que eu fiz para vocês, para ficar fácil, ação, prazo e quantidade, né? A quantidade, o que vai ser feito pode ser de forma gradativa, como foi essa meta 1 aqui, nas 21 metas do plano, tá? Ok, então essa aqui é a meta, né? A meta é o caminho para você atingir um objetivo. Qual que é o objetivo aqui? Em 8 anos você erradicar o quê? Universalizar, perdão, aí, o acesso aí à educação infantil em creches para crianças. Ok, bingo, 10, né? O que acontece? Meta, o caminho, né? O caminho. Qual que é o caminho? Como é que você vai fazer isso? São as estratégias, metas e estratégias, né? Qual é? Ó, aí nós temos estratégia 1.1, né? Vou só fazer a leitura. Definir regime de colaboração com a União, metas de expansão da rede pública de educação infantil, segundo o padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. Ou seja, uma estratégia, como você vai atingir as metas, né? 2, garantir que ao final da vigência deste plano seja inferior a 10% a diferença entre as taxas de frequência de educação infantil das crianças até 3 anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e do quinto de renda familiar per capita mais baixo, né? 3, realizar periodicamente em regime de colaboração levantamento da demanda por creche para a população até 3 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta, né? 4, estabelecer até o 2º ano da aprovação deste plano normas, procedimentos e prazos para a definição de mecanismos de consulta pública de demandas das famílias por creches, né? 5, manter e ampliar o regime de colaboração, respeitadas
as normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, bem como de aquisição de equipamentos visando a expansão e a melhoria de rede física das escolas públicas de educação infantil. Elaborar, até o 2º ano de aprovação desse plano, sistema de avaliação e monitoramento. Então, para não ficar chata a aula, né? Então, isso aqui são o quê? As estratégias para fazer... como é que funciona no planejamento? Se você conseguir atingir, agir, executar essas estratégias, você consegue atingir o quê? A meta prevista, né? Então, tá aí, né? 6, aí 7, articular a oferta de matrículas gratuitas em creches vinculadas a instituições sem fins lucrativos, né? Aí 8 foi vetado, promover parceria entre instituições de ensino superior públicas e privadas, né? 10, fomentar o atendimento das populações do campo, né? Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta de atendimento educacional especializado. 12, implementar em caráter complementar os programas, né? Então aí para vocês aí, né? Preservar, né, especificamente a educação infantil, fortalecer aqui o acompanhamento e monitoramento do acesso, promover a busca ativa das crianças, realizar e publicar cada ano, estimular o acesso à educação. Ou seja, né, somente para a meta número 1, nós temos 17 estratégias, né? E aí, professor? Pronto. A minha ideia de explicar a estrutura, o modus operandi, né, o funcionamento do Plano Municipal de Educação, eu passei para vocês. Agora é com vocês. Professor, qual que é a orientação aí didática, né? É muito simples, né? Eu peço para vocês, eu vou colocar, não vou colocar não, eu vou pedir para vocês acessarem a internet, coloca lá, Lei RJ 6362, né, dá uma olhada em todo o anexo 1. Salvo engano, são 21 ou 22 metas. Você tem que entender, fazer uma leitura aí detalhada dessas metas. Bacana? Pronto, finalizamos aí nessa aula, uma aula gostosa, aula simples aí, aula tranquila, né? Claro, encerramento de sempre, né? A distância é intrigante, né? Tem quem fique distante ao nosso lado, e quem continua ao nosso lado, mesmo distante, né? Então, olha aí, né? Tem gente que está do seu lado, mas está muito longe, né? E tem pessoas que estão muito longe de você fisicamente, mas você sente essa pessoa perto de você, né? Isso aí diz respeito ao quê? O amor, né? Isso aí é amor, a simpatia, você gostar das pessoas, né? Ou seja, aquela pessoa que você gosta, estando perto ou longe, você sempre vai sentir acolhido. Agora, quem não, né? Você sente sempre distante. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.